Em 1928, o astrônomo Arthur Eddington, nascido na Inglaterra, criou o termo causalidade e seta do tempo. Seu fundamento era determinar a direção do tempo no universo relativístico e com apenas 4 dimensões. A seta do tempo diz que o transcorrer do tempo é unidirecional e irreversível e implica também na segunda lei da termodinâmica, a entropia. De certo, essas duas propriedades neste universo são fundamentais e imutáveis. Entretanto, este modelo foi testado apenas em níveis macroscópicos, o que, em suma, os conceitos para o mesmo tema em um modelo microscópico são diferentes. Tal irreversibilidade do tempo para situações quânticas intrigam os físicos, uma vez que não possuem uma seta preferencial para o tempo. A termodinâmica é uma área da física responsável por estudar transferência de energia e as relações entre calor, energia e trabalho em um processo físico. Possui 3 leis. A primeira é o princípio da conservação de energia, a segunda trata da transferência de energia térmica e tem como base a entropia, e a terceira denomina-se Lei Zero da termodinâmica. A segunda lei, a entropia, estabelece que o calor que é cedido a outro corpo de menor calor é um processo irreversível. Assim, não se pode transferir de volta o calor ao outro para que volte sua temperatura menor, mas sim ocorrer um equilíbrio térmico entre ambos os corpos. Observando a natureza como um sistema, pode-se dizer que o universo está constantemente recebendo energia, mas não tem a capacidade de cedê-la, concluindo então que a entropia no universo está aumentando com o passar do tempo. Segundo Stephen Hawking, em seu livro Uma Breve História do Tempo, há pelo menos 3 setas do tempo que distinguem o passado do futuro, que são a seta termodinâmica, direção do tempo em que a desordem aumenta, a seta psicológica, direção do tempo na qual se recorda do passado e não do futuro, e a seta cosmológica, direção do tempo em que o universo se expande mais do que se contrai. No ano de 2015, na revista Physical Review Letters, foi publicado um experimento pioneiro de pesquisadores físicos brasileiros, alemães e irlandeses. O estudo provou a relação entre entropia e a seta do tempo em um sistema quântico pela primeira vez na ciência. O experimento analisou um átomo, o isótopo de carbono 13, em uma molécula de clorofórmio. Na análise, foram observadas o comportamento do spin desse átomo. Tal experimento foi realizado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Já os resultados estão ligados à pesquisa feita no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Informação Quântica, apoiado pela FAPESP e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O experimento foi utilizado um equipamento chamado espectrômetro de ressonância magnética nuclear. Foi necessário o resfriamento do sistema em menos 273,15 graus Celsius. Desta forma, os núcleos de carbono sofreram um pulso de radiofrequência de 125 MHz. A temperatura do sistema, conhecida como temperatura de spin, e o sistema permanece nesse estado por algumas frações de segundo durante o experimento. Os spins nucleares resfriados tiveram sua energia interna aumentada devido ao contato com as ondas de rádio. Esse aumento de energia repentino faz com que os spins vibrem. Após desligar o pulso de energia absorvida pelos núcleos de átomos de carbono, necessita se dissipar em forma de calor. Logo, o sistema volta ao estado original, chamado de equilíbrio térmico. Assim, os pesquisadores puderam detectar uma produção de entropia em um sistema quântico. Após isso, os físicos realizaram o mesmo processo, modulando as ondas de rádio de forma reversa, diminuindo a energia das ondas de forma muito rápida e, consequentemente, diminuindo a energia do sistema de spins. Comparando esses resultados, houve uma diferença, pois o calor foi do átomo mais frio para o átomo mais quente. Desta forma, a seta termodinâmica do tempo foi invertida. Entretanto, se as leis que governam os sistemas quânticos isolados são simétricos no tempo, o processo reverso também deveria ser o mesmo. Desta forma, se conclui que a seta do tempo e a seta termodinâmica do tempo, para níveis quânticos, ou seja, microscópicos, podem ser totalmente diferentes para os níveis macroscópicos no universo.